Tem coisa a vir a próxima rotina, que é no sábado. Uma coisa que a gente está muito chocado com a decisão desta pessoa. Sim, eu pensei que ela ia se mudar, mas eu pensei que não era para tão longe, né? Essa pessoa escolheu uma casa. Pessoal, ela escolheu uma casa, essa pessoa. Pega no colo, papai. Gente, é um círculo da vida. Assim como eu morava em um lugar, ela vai morar em uma casa. E pessoal. E eu não posso falar, mas eu ia falar, mas eu não posso falar. Filho, não dá spoiler. Então, se vocês querem ver a próxima novidade, nesta próxima rotina que sairá no sábado, a novidade está por aqui, pessoal. Assistam para vocês verem.